E aí, turma, como vocês estão? Como é que foi a experiência da explicação rápida lá do primeiro slide? Tudo ok? Qualquer dúvida, não esquece, pode falar comigo, falar no nosso grupo, tá? Então, a gente vai começar hoje com a avaliação do cliente cardíaco, tá? Do paciente cardíaco. Vamos lá. Primeiro que dispneia, todo mundo sabe que é dificuldade de respirar, que é uma das maiores sintomatologias que ocorre com a gente com o paciente cardíaco. E a gente tem as terminologias relacionadas à avaliação do cliente cardíaco, né? Quando a gente fala de eupneia, que é aquela respiração normal, taquipneia, respiração acima do normal, então a gente tem aí paciente que tem a frequência respiratória acima de 20 e a eupneia de 16 a 20. Temos a hiperpneia, que é acima de 20 também, mas é uma respiração muito mais rápida e profunda. Temos a bradipneia, que é a frequência abaixo de 16, de 15 para baixo, a gente fala que é a bradipneia, tá bom? E toda vez que a gente vai falar, o paciente está com 20, aí IRPM, 20 incursões respiratórias por minuto, ou MRPM, ou movimentos respiratórios por minuto, ou MRPM, tá bom? Paciente cardíaco pode apresentar uma coisa chamada de cianose. A maioria deles vai apresentar. O que é a cianose? É aquela coloração arroxeada que a gente vê principalmente em extremidade, ponta dos dedos, lábios, pezinhos do paciente, tá bom? E isso tudo é por falta de oxigenação, tá? Outra coisa clássica que a gente vê em paciente cardíaco é o edema, né? São os edemas principalmente de membros inferiores. A gente tem aquele acúmulo de líquido, então, nos espaços intersticiais do corpo, nas cavidades corporais, tá? Anasarca, para quem nunca ouviu esse termo, e cai também bastante em prova, anasarca é aquele edema generalizado, o paciente fica todo edemaciado. A gente faz aquele sinal de Godet, que a gente faz o teste de Cacifo. Como é que é o teste de Cacifo? A gente tem uma medida, uma regrinha, né? Uma regrinha, na verdade, que a gente faz por milímetros de afundamento do dedo. Então, você pega o seu dedo e você vai fazer no paciente e vê até quanto que afunda. E a gente tem lá, ó, 2 milímetros, 4 milímetros, tem aí no slide de vocês, tá bom? E vai por contagem de minuto. Então, vamos supor, se eu tenho um cacifo mais 4/4 mais, ó, cacifo leve, então desaparece rapidinho. Então, eu fiz, ele demorou um pouquinho, mas ele voltou. Com o paciente apresenta edema, a gente tem um sinal de Cacifo que a gente faz, né? Que é o teste de Godet, sinal de Godet que a gente faz, é um teste de Cacifo que consiste em você pegar o dedo e ir aonde está o edema e fazer uma pressão. E aí, dependendo do tempo que voltar ao normal ou ficar afundado, a gente vai classificar esses sinais, tá? Esse sinal de Cacifo. Aí tem o Cacifo leve, Cacifo pouco, Cacifo notavelmente profundo e o muito profundo. As classificações estão lá no slide 5, tá bom? Da aula. Então tem lá também para vocês a imagem direitinho de como que é essa avaliação, tá? E vamos começar. Angina, a gente escuta muito falar sobre angina, né? O que é angina? Angina é aquela dor muito forte no peito, aquela dor insuportável, né? Eles falam que dói muito. E essa dor é devido à baixa quantidade de oxigênio e nutrientes, é como se fosse uma isquemia no miocárdio. Principais causas da angina que a gente tem: arteriosclerose, tá? Que pode ser, ou algum trombo. E a gente tem 2 tipos de angina, tá lá na página 8, ó. Tem a estável e a instável. A estável, a gente fala que a angina estável é só se o paciente fizer um esforço. Então, eu tô praticando alguma atividade física, eu fiz um esforço, peguei um peso, eu sinto aquela dor muito forte. E a instável não. A instável é aquela sensação de desconforto, aquela dor muito forte. E a instável não. A instável é aquela sensação de desconforto muito grande, aquela dor que dá mesmo. E geralmente o início dela é assim, repentino, é recente, acontece e é progressivo.
Gente, vamos entrar na aterosclerose. O que que é a aterosclerose? A aterosclerose é um acúmulo de colesterol, um acúmulo de gordura na parede das artérias. E aí eu faço um estreitamento do vaso por conta da placa de ateroma, né, que faz umas placas de gordura. E aí, quando o vaso ele vai ficar mais comprimido, tá vendo? Eu tenho a luz do vaso, ó, o sangue vai passar aqui no meio. E quando eu faço a compreensão disso, olha só como é que fica mais difícil pro sangue passar. Então é muito mais força também que o coração vai ter que exercer. Pensa nisso. Assim, geralmente ela não vai apresentar sintomas até a ruptura desse coágulo, que aí ele vai começar a percorrer e pode pegar órgãos importantes, como o pulmão. E aí, acontecendo isso, a gente pode ter aquele risco de embolia pulmonar, lembra? Isso é, se ele criou aquele coágulo suficiente para poder obstruir, tá? Não são todos. E assim, dieta saudável é muito importante, porque tem como a gente fazer esse tratamento com dieta saudável. Então, um caminhamento com nutricionista, né? Com endócrino. E alguns medicamentos. Aí, por exemplo, tem paciente que toma muito AS também, que ajuda a deixar um pouco mais fluido. Gente, vamos falar agora do IAM, tá? Infarto agudo do miocárdio. O IAM é quando acontece uma necrose do músculo cardíaco. Essa necrose, ela pode acontecer, lembra que a gente falou um pouquinho anteriormente sobre placa de ateroma, sobre os ateromas, aquelas placas de gordura? Isso não é, assim, uma coisa rápida, né? É uma coisa que vai, às vezes, acarretando ao longo dos anos. Eu tenho um acúmulo de gordura e eu crio essas placas de ateroma e aí fica com dificuldade do sangue ser bombeado naquela região. Então, com essa ausência de irrigação, eu vou ter a necrose do músculo cardíaco. Por quê? É o sangue que leva oxigênio e nutrientes. Então, o coração é um músculo. Se ele não tiver com oxigênio, ele não vai funcionar. Vamos lembrar disso aí. Quando o paciente chega pra gente, a gente tem um protocolo de dor torácica, tá? Que tá lá no slide, tem imagens aí pra vocês verem como é que é o IAM, no slide 14. E vai falando assim, ó, o tempo de ECG, o paciente chegou apresentando sintomas, a gente vai ter que botar esse paciente para fazer logo o eletrocardiograma. Então é protocolo. E eu vou falar para vocês dos sintomas, que o pessoal acha que os sintomas são só aquela dor, né, no peito irradiando pro membro esquerdo. Não é só isso, tá? A gente vai falar. Coleta de enzimas cardíacas, então a gente vai ter que fazer esse exame de sangue para coletar as enzimas cardíacas, e a gente faz a mioglobina e a troponina. O raio-x de tórax, que é muito importante, a gente vai fazer tórax, né, no leito, e a administração de anticoagulante. Aí tem um sistema de MONA, de medicamento, tá? Vou ensinar para vocês como é que é. O que é MONA? Protocolo. Vi lá, recorri o elétrico, o médico vai ver lá que o paciente deu uma supra de segmento ST lá no eletro. Aí ele vai fazer o MONA, que é morfina, M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato e A de AS. Vai ter que usar o AS. Ideal, para vocês não esquecerem, a avaliação do paciente cardíaco tem que ser em 10 minutos. Em até 10 minutos, a gente fazer essa questão de eletro, para ele já logo ser avaliado pelo médico, tá? E aí, para vocês anotarem, quando a gente fala de MONA, vamos falar de morfina. Não tem, acho que aí no slide eu não coloquei, né? A Bia não colocou, mas vamos lá. MONA, a morfina, gente. A morfina, ela é excelente, porque ela é um vasodilatador. E lembra que a gente vai precisar que o vaso mesmo esteja dilatado, porque ele já vai estar mais comprimido. A gente falando do estreitamento do vaso. Além dele ser um vasodilatador, ele é um analgésico muito potente, muito bom, e o paciente vai sentir aquela dor, aquele incômodo. Além dele ser usado também na questão do tratamento de ansiedade. O paciente vai ficar agitado por conta disso. As doses iniciais que a gente usa é de 2 a 4 miligramas. 2 a 4 miligramas intravenosa, tá? O oxigênio a gente vai usar para aumentar a saturação de O2, então é muito importante. Os nitratos também, eles são vasodilatadores, então vai ajudar a manter aí um nível de pressão ok no paciente. Geralmente a gente dá mesmo em bomba de infusão, tá? Vocês vão ver, infusão contínua lá, bonitinho.
O AS, a gente evita a agregação plaquetária, então a AS salva mesmo. Eu tinha uma amiga que até falava assim, que o médico uma vez falou pra ela, um bombeiro, que ela foi socorrer uma amiga dela até trabalha na Secretaria de Saúde, falou assim, olha, vocês têm que ter a AS na bolsa, porque tem sintoma de estar infartando, já coloca 2 AS sublingual até aguardar a ambulância chegar ou até o paciente ser socorrido, porque isso já alivia muita coisa pro paciente, entendeu? O AS ele pode até ser dado antes, porque eu tô falando isso, antes da gente realizar o ECG. Já coloca o paciente já para receber essa medicação. E eu não falei da sintomatologia, né? Então vamos lá. Quais são os sintomas? O que o paciente sente na questão precordial do IAM? Ele vai sentir, o que a gente já falou, a dor forte no peito, vai irradiar, pode irradiar por o braço esquerdo, tá? Sentindo aquela dor no pescoço, nas costas, no maxilar também dá muita dor no estômago. E aí as pessoas não sabendo disso, né, que não sabem, que não se lembram, ficam ligados só a essa dor precordial e irradiando pro braço esquerdo, que esquece que dor no estômago, dor na nuca, dor nas costas também pode ser indicativo de IAM. Tosse, tontura, falta de ar, aquela sudorese intensa, aquele muito suor, a náusea, aquela sensação de indigestão, de que comeu alguma coisa que não fez muito bem, tá? Aquela dormência no braço esquerdo. Então esses são os sinais clássicos de IAM. Quando a gente fala da parte cardíaca, a gente fala de ciclo cardíaco. E aí a gente tem sístole e diástole. Sístole, contração do coração, ó, facinho de gravar. E diástole, relaxamento. E aí, quando a gente fala de sístole, a gente está falando, quando a gente fala de contração, a gente está falando que nesse ciclo, o que acontece? As válvulas pulmonares e aórticas, elas são abertas e injetam sangue do ventrículo esquerdo rapidinho para a aorta e do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Na diástole, o sangue ele entra lá no átrio direito e no átrio esquerdo, e ele veio lá da veia cava superior e das veias pulmonares. Depois vocês vão ver lá no slide de vocês, lá tá no 17. Então, quando a gente fala de sístole e diástole, a gente fala de aquele primeiro tum, tá, que a gente escuta no estetoscópio, aquela batida mais forte sístole e a outra é a diástole, tá bom? Que a gente consegue ouvir. Igual quando a gente vai verificar a pressão, né? Mesma coisa. Fatores de risco para o paciente ter o IAM. Hereditariedade, meu avô teve, minha avó teve, meus pais tiveram. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, tabagismo, alcoolismo e assim vai.